Sejam todos bem-vindos ao canal. Gosto de relembrar, né, em cada vídeo que esse canal é destinado aos evangelizadores, né, da evangelização espírita infantil. E o objetivo aqui é sugerir aulas, apresentações, temas, teatros, né, a serem feitos para as crianças e adolescentes. O tema de hoje, né, a Semana de Kardec. É importante que o evangelizador estude o tema, para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Vamos às nossas reflexões de hoje. É importante que a evangelização tenha algumas datas especiais durante o ano. Exemplo, Dia das Crianças, Natal, Dia dos Pais, né, ou Mães, ou Dia da Família, etc. Na evangelização, né, dependendo da família, há crianças que não conheceram os pais, então a gente prefere muitas vezes denominar de Dia da Família. Essas datas são importantes para trabalharmos conceitos necessários, inclusive conceitos históricos, né? Então, no Natal a gente fala de Jesus, da vinda de Jesus, podemos citar alguns momentos históricos. No Dia dos Pais, né, o Dia da Família, a gente trata da família, a importância da família, e assim por diante. Dia das Crianças. E hoje, né, o tema é Allan Kardec, né? Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804. E essa é a sugestão de aula, né, que busca aproximar as crianças de Kardec, permitindo que elas possam conhecer um pouco mais sobre a figura de grande importância para o espiritismo e para a humanidade. Continuando, né, Hippolyte Léon Denisard Rival nasceu em Lyon, na França, e ficou mundialmente conhecido como Allan Kardec. Foi o codificador do Espiritismo. Realizou a tarefa missionária de codificar, isto é apresentar em livros metodologia de forma metódica, né, didática e logicamente organizados, comentados e explicados os postulados da doutrina espírita. Suas principais obras espíritas são o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868, e a Revista Espírita, né, que trazia temas semanais, em 1858. Né? A gente colocou o link de um vídeo sobre Allan Kardec na descrição, como sugestão de estudo para o evangelizador. Há vários vídeos, né, no YouTube, por exemplo, sobre a história de Allan Kardec. Ele que foi um educador, né, muito inteligente. É importante também a gente analisar, né, a época de Kardec. Então, é por volta de 1850, né, a gente tinha aquele desenvolvimento tecnológico e científico maior, né, começando, né, o famoso iluminismo. Então, é interessante a gente entender, né, o momento histórico e principalmente, né, a ideia, né, de Jesus e dos espíritos para apresentar, né, o espiritismo nessa época, né, que havia a religiosidade, mas faltava um pouco, né, da questão espiritual, vamos dizer assim, né, e do maior entendimento, né, dos ensinamentos de Jesus. Então, assim, sugiro que o evangelizador pesquise um pouco mais antes de levar o tema para a aula, né, para conhecer um pouco mais sobre a história, né, de Allan Kardec e a sua importância. Essa atividade ela é sugerida para crianças de 12 a 17 anos. Né? Então, é atividade para crianças maiores, né, ou adolescentes. Né? A duração da atividade, a sugestão é 2 aulas de 50 minutos. E a nossa também sugestão é que seja feita em outubro, né, início de outubro, para se comemorar o aniversário de Kardec. Cronograma da aula, né? No primeiro momento a gente sempre faz oração com as crianças, com os adolescentes, né? Para agradecer o momento, pedir a ajuda dos espíritos protetores, né? Os anjos da guarda, os anjos guardiões, os mentores, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração. E o segundo momento, a gente sempre conversa com todo mundo, né, sobre as diretrizes da sala de aula. Na nossa sala de aula, né, as diretrizes estão na lousa. E quais são? Né? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu,
ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigo, não ficar bravo, não chorar sem motivo. São diretrizes importantes, né, que devem ser seguidas e lembradas constantemente às crianças, aos adolescentes, para quem dá evangelização aos adolescentes, né, para evitar, né, confusões, discussões, brigas durante a aula. Então, a nossa sugestão hoje, né, como é uma faixa etária maior, né, é a apresentação do filme Kardec, a história por trás do nome, né, esse é o encarte do filme, né, e é um filme que está atualmente disponível nas plataformas Netflix e YouTube. Ele possui duração de 1h50, mais ou menos 1h40, né, se a gente tirar aquela parte final de apresentação das pessoas que contribuíram para o filme, né? E a faixa etária indicada, né, é para 12 anos ou mais, né? Por isso essa é uma aula, né, uma sugestão de aula para crianças um pouco maiores, né, adolescentes. Inclusive, assim, pela complexidade do filme, né? É um filme mesmo, então crianças menores não vão conseguir entender e muitas vezes não vão ter paciência para assistir o filme. A nossa sugestão, como a gente disse, né, são 2 horas, porque a nossa evangelização dura em média 50 minutos. Então, aqui a gente faria 2 aulas de 50 minutos, pararia o filme, dividiria o filme, né, e combinaria de assistir na próxima aula. Outra sugestão é combinar com as crianças, né, para quem tem essa disponibilidade, uma aula maior, ou um momento, né, em outra, outra data, né, diferente da data da evangelização, por exemplo, um sábado e tal, para assistir o filme inteiro, né, com as crianças. E quais são os materiais e procedimentos necessários? A gente precisa de um notebook ou um computador com filme, né, para rodar o filme. A gente tem duas opções, né? A gente pode baixar o filme, no caso da Netflix, para o computador. Aí a gente consegue reproduzir sem internet. Então a gente precisa antes, né, na casa do evangelizador, precisa baixar o aplicativo Netflix para o computador. E tem uma opção, né, dependendo da assinatura, para você assistir o filme de forma online. Então você baixa o filme no seu computador e só consegue assistir o filme dentro do aplicativo Netflix. Então essa é uma opção. E outra opção depende de internet, né? Ou Wi-Fi ou internet cabeada, né, para assistir por stream. Então, para quem tem Wi-Fi, internet no local da evangelização, basta levar um computador que também tem Wi-Fi ou um cabeamento, né? E conectar, acessar o Netflix e apresentar o filme para as crianças, né? Isso é mais fácil, mas a gente precisa de uma infraestrutura de internet. Aí, nesse caso, né, dependendo da quantidade de crianças, a tela do computador é pequena, né? Então, a nossa sugestão é um projetor ou uma TV, para que a imagem fique num tamanho adequado. Se você for utilizar um projetor, é interessante levar um aparelho de som ou uma caixa de som e o cabeamento, né, adequado, para que o volume do filme fique de forma que as crianças, né, os adolescentes consigam entender perfeitamente, que muitas vezes a caixa de som do computador ou dependendo do projetor também tem caixa de som, né, pode ser uma caixa de som pequena. E uma outra questão é preparar o ambiente, né? As cadeiras em fileira, iluminação adequada, né? Então, se for durante o dia, fechar a cortina, né, para ficar a imagem mais visível para as crianças e dar aquele toque de cinema, né? Lembrando aqui, como eu mencionei, o filme é de duração de 1h50, então é interessante que o evangelizador faça esses procedimentos e leve esses materiais antes da aula, ou chegue antes, ou um dia antes, né, e já deixe tudo preparado para não perder tempo com essa movimentação, né, essa preparação. E uma sugestão também bem legal é levar pipoca. Crianças, adolescentes adoram, né, pipoca. Assistir filme comendo pipoca é muito bom, né? E suco também, né? Porque pipoca com sal sempre dá sede. Então fica a nossa sugestão de pipoca e suco, ou refrigerante, mas a gente sempre prefere suco, para as crianças durante, né, o momento do filme. Sugerimos também, antes do filme, avisar as crianças que, quando o filme terminar, o evangelizador fará algumas perguntas para testar a atenção das crianças, né? Isso acaba fazendo com que as crianças, os adolescentes prestem mais atenção ao filme. E quais são as nossas sugestões de perguntas, né? Onde Kardec nasceu? Qual o verdadeiro nome de Kardec?
Ele se interessou imediatamente pelo fenômeno das mesas girantes? Qual era a profissão de Kardec? Foi fácil publicar e distribuir os livros? O que aconteceu? Qual a sistemática que Kardec utilizou para validar as respostas dos espíritos? Então, o evangelizador é interessante também, né, assistir o filme antes e anotar algumas questões importantes, né, às vezes até parar o filme durante o filme mesmo, né, a apresentação, e apontar alguns pontos interessantes para as crianças, né. Lembrando que o tempo, né, nesse caso, é curto, né, são 2 horas mais ou menos de filme, né, ou 1 hora dividida, né, uma aula de 1 hora e 50 minutos. Uma outra dica, né, caso a evangelização seja destinada a crianças menores, né, menores que 12 anos, por exemplo, a gente sugere a apresentação de um vídeo mais infantil, não esse, né, não esse filme, mas um vídeo mais infantil com a história de Kardec. A gente vai deixar uma sugestão de vídeo na descrição desse vídeo aqui. Mas há outras opções, né? É interessante que o evangelizador deu uma pesquisada, né, por opções de vídeo que sejam adequados, né, à faixa etária. O evangelizador também pode preparar a sua apresentação e contar com a ajuda de imagens, né, desenhos, a história de Kardec e o surgimento do Espiritismo. Pode fazer inclusive um teatro, né, com as crianças, apresentando o Espiritismo, o que o Kardec fez, a importância de Kardec, os livros, né, para as crianças. Pode até levar os livros, né, caso haja uma biblioteca com esses livros no centro espírita, ou caso até o evangelizador tenha esses livros em casa, né, quando for mencionar os livros, mostrar os livros para crianças até durante a apresentação do filme, né? Para as crianças depois pegarem os livros, né? Até um comentário rápido sobre cada livro, né? Dependendo da faixa etária, é interessante. Ao final do vídeo, né, as crianças ainda podem fazer colagens ou desenhos sobre esses momentos aprendidos, né? Podem fazer colagens sobre o rosto, né, de Kardec, cortando partes de revista, né, e fazendo uma montagem, né, de cores, né, para formar o rosto de Kardec, por exemplo. Essa é a nossa sugestão. É isso, terminamos por aqui. A gente espera que todo mundo tenha gostado dessa sugestão de aula para a semana, né, a gente chama de Semana de Kardec, em comemoração a Allan Kardec, que de fato é uma pessoa muito importante para o Espiritismo, inclusive para o Espiritismo atual. E caso alguém tenha alguma sugestão, algum comentário, por favor, faça, a gente promete responder e, sempre que possível, tentar trazer coisas novas. Fiquem com Deus.